Tá, vamos agora, já que a gente já fez a correção. Kemily, senta lá, filha. Já fizemos a correção do livro de atividades da unidade 5. Eu peço a atenção de vocês, que mesmo feita a correção, teve aluno que ainda não colocou a correção correta, tá? Então, colocar essa correção correta, para que depois não venha dizer que a gente não corrigiu. A professora tá falando, eu tô prestando atenção, qual é a questão? Ah, tá certo, minha, então eu não vou precisar colocar nada. Se tiver errado, eu vou colocar, tá? Então é isso que eu quero de vocês, tá bom? A professora chamou já para corrigir, então eu vou logo levar, tá? Tem que ser assim, tá bom? Ó, vem aqui, Kaique, um pouquinho com a tia. Letra A, cadê a resposta? É bem aqui, só para grifar, ó. Até aqui, tá? Aqui só basta colocar que aconteceu uma dilatação, tá bom? Tá? Foi, Kemily? Tá. É o meu parente que tem que dar. Tá bom. Não morreu ninguém, tá? Aqui a professora estava falando, olha. Essa questão aqui, número 9, já estava falando que era para colocar, poderia colocar tanto a C, que é a xícara de cerâmica, quanto a que aqui atrás tem o quê? Postiço. Então, poderia colocar também a C e a A. Aqui a G, você colocou a G, né? Que foi o quê? Papel. Mas também poderia colocar o isopor, que é o F. Aqui você tá vendo a colher, que é de madeira, então poderia colocar a D, que você colocou, né? Poderia também colocar o metal, bem aqui da panela. Olha, letra B. Quem são os bons condutores de calor? Cerâmica, papel. Então, você iria colocar só os metais, que eu falei ainda há pouco na correção. Os bons condutores de calor são os metais. Então, cerâmica, papel, lã não são. Eles são mal condutores. Aí você colocaria essa resposta para cá para baixo, tá? E aqui em cima somente os metais, tá bom? Foi isso que eu falei. Tá ok? Feito. Tá. Preste atenção agora, ó. Vamos à unidade 6. Misturas e transformações. Misturas e transformações. Já? Isso, a unidade 6. Nós estamos observando na nossa unidade, tá? Estamos observando. Já podemos? Já, filhos? Estamos observando que essa unidade ela vai trabalhar justamente mistura e transformação. E geralmente nas nossas casas, a nossa mãe ela faz isso geralmente. Nós, quando vamos tomar o café da manhã, também fazemos, né? Nós mesmos, individual de cada um. Então, cada um faz a transformação que quer. Por exemplo, tem pessoas que tomam um café com leite. Tem pessoas que tomam um café, né? Só o café sem o leite. Tem outras pessoas que tomam Nescau, né? Nescau com leite. Enfim, tem outras pessoas que de manhã não gostam de café também. Tem outros que preferem suco, né? Tem outros que tomam mingau, que eu já investiguei também aí na escola e trabalhando nesse assunto, né? Enfim, às vezes, o que acontece? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que tomam o café, o leite, tem o açúcar também no meio, né? E ainda o bolo. Ou quando não, pão. Então, esses materiais que a gente observa, né? Esses alimentos também que no nosso dia a dia, eles às vezes são misturados e sofrem transformação. No caso do bolo,
Quem toma café com bolo aqui? Às vezes. Né? Aí o que acontece? Exato. Aí às vezes, né? Vocês colocaram às vezes, né? Prestando atenção, às vezes. Então o bolo ele passa por uma transformação quando a massa dele é assada, né? Porque antes o bolo ele estava só temperado lá e ele precisou passar por uma transformação. Mas para mim fazer o bolo eu não precisei também fazer uma mistura? Precisei ou não? A professora tá aqui, gente. A professora não tá lá junto com o coleguinha de vocês. Ela tá aqui na frente. Para fazer um bolo, geralmente a nossa mãe não precisa fazer uma mistura. O que leva no bolo? Vamos supor lá: ovos, farinha, açúcar, leite. Que mais? Às vezes baunilha, a margarina, limão também. Muitas mães colocam limão, né, para tirar o pitiu do ovo. Enfim, tudo isso é misturado para que possa ser transformado. Então vai ser uma mistura de ingredientes que vão, com a influência da temperatura lá pro forno, eles vão aquecer e eles vão transformar. Ou seja, o bolo ele vai tufar e vai ficar assadinho. Ele vai sofrer uma transformação. Então, nosso livro, a nossa unidade 6, ela vai trabalhar misturas e transformações que geralmente estão presentes no nosso dia a dia, seja no café da manhã, seja num bolo, seja nos nossos alimentos também. Então, observe que a nossa imagem aqui, ela traz uma cozinha ou uma cantina, por exemplo, onde tem pessoas que estão lanchando, né? E alguém que está fazendo misturas, tanto tem no micro-ondas pronto, tem também na geladeira lá, tem no liquidificador. Enfim, nosso livro ele coloca isso, sempre que alguém prepara um alimento, está realizando misturas e transformação. Então a nossa mãe geralmente ela faz isso direto nas nossas casas. Nós também, quando a nossa mãe não está, eu estou precisando de um suco. Aí a gente vai lá e faz essa mistura com açúcar, o suco, a água. Mas o suco já é doce, eu só vou colocar o suco e a água. Mas é uma mistura da água, que é o solvente, e do suco, que é o soluto, nesse caso, né? Então, vamos fazer essa dissolução. Então, na maioria das vezes que nós estamos consumindo um desses alimentos, nós não damos conta de quantas mudanças e transformações são necessárias para que fique com a textura e o sabor certo. Por exemplo, o bolo. Se a gente não prestar atenção no bolo, o que vai acontecer com o bolo? Vai queimar. Se a gente colocar, vai queimar. Se nós colocarmos pouco açúcar no nosso bolo, vai ficar bom? Não, né? Não vai ficar doce. Não vai ficar bom. A gente não colocou sal, só não colocamos açúcar direito. Então ele não vai ficar um bolo gostoso. De novo. Tá? A mesma coisa, o nosso café da manhã, né? Se a gente não fazer direito esse cafezinho lá da manhã, ele pode, vamos supor que a gente foi fazer, nós, alunos, vocês aqui da sala. Pois é, a nossa mãe ensinou nós a fazer café. O café, por exemplo. Mas eu quero, a curiosidade, eu quero saber, eu quero fazer um café. Eu quero fazer um café hoje. Aí vamos supor que você colocou, preste atenção, você colocou o papeiro lá no fogo, sua mãe lhe ajudou, ela lhe ajudou, aí você foi colocar o pó do café. Vamos supor que você colocou um pouquinho. Esse café vai ter esse gosto? Você colocou demais pó. Como é que esse café vai ficar? Muito forte. Não vai ter leite que dissolva, né? Que fique branquinho, não. Então você tem que colocar na forma ideal. Você tem que colocar a quantidade certa para que não fique nem muito fino e nem muito grosso esse café, né? Você tem que colocar a quantidade certa para aquela quantidade de água que você colocou no fogo. Então, se você colocou uma quantidade pouquinha de água, você não pode colocar muito pó de café. Se você colocou
uma quantidade maior, você tem que colocar uma quantidade maior também de café, mas não para ficar muito forte e nem muito fraco. Aí geralmente o ponto é, vamos supor, o ponto é quando você joga o café, você mexe, aí você suspende um pouquinho lá na colher e você vai ver, tá muito ralo, né? Tá muito fino. Aí eu vou colocar mais um pouquinho, aí você coloca. A mesma coisa, ó, quando você vai adoçar um suco. Eu acho que vocês já fizeram algum suco na vida de vocês, né? Pois é, vamos supor que você foi adoçar esse suco lá. Então você colocou açúcar e ficou mexendo. Aí depois você provou, será que já tá bom? Aí não tava, aí você colocou de novo açúcar. A mesma coisa o café também. Só que o café você não vai provar, você vai só olhar, né? Se tá bom ou não. Então, quando você faz isso na sua casa, né? Você tá fazendo mistura, você tá fazendo transformação, tá? E o nosso livro, ele vai trabalhar justamente isso. Ó, ele coloca aqui, nós não damos conta, né? Não nos damos conta de quantas mudanças e misturas são necessárias para que ele fique na textura e no sabor certo. Então, se você colocar muito açúcar, vai ficar muito doce. Se você colocar pouco açúcar, não vai ficar bom. Então, você tem que colocar na dose certa, tá? E na página 19, nós temos uma imagem lá de alguns alimentos. Olha, observem lá. Alimentos que tá na hora do almoço pra gente almoçar, né? Que a gente tá com fome. Oh, que prato delicioso, né? Salada. Ai, meu Deus, feijão. Batata. Peixe, é? Então, observe aqui, ó. Alguns alimentos podem ser consumidos crus, né? Por exemplo, frutas, saladas e alguns tipos de cereais. A gente pode estar consumindo cru, tá? Muitas frutas, legumes podem ser consumidos de forma que não precisam ser cozidos, transformados, né? Outros precisam ser preparados, tá? Oi? É só pertinho do nosso horário para terminar. Tá. Outros precisam ser preparados para que eles possam ficar saborosos. Quem é que come carne crua aí? Quem é que come frango cru? Ninguém. O que vai acontecer com o frango? Ele precisa ser cozinhado, colocado os temperos para ele ficar gostoso, né? Ele precisa ficar gostoso, então a gente tem que dar o sabor dele. E geralmente quem vai dar o sabor não é só os temperos, mas também o sal, né? Se você colocar muito sal, ele vai salgar. Se você colocar pouco, vai ficar insosso. Se você colocar na dose certa, vai ficar bom. Então, para que eles fiquem saborosos, nós precisamos acrescentar sal, colocar alguns ingredientes, né? E isso vai ser na ordem e tomar cuidado. Porque também, além disso, presta atenção. Além de colocar o sal, rapidinho, além de colocar o sal e os temperos, se você colocar no fogo muito alto, uma temperatura muito elevada, pode queimar muito rápido, né? Então você tem que prestar atenção em tudo isso, tá? No tempo de cozimento, né? Por quê? Porque ele vai ser transformado, ele vai sofrer uma transformação. Ele estava cru, agora ele vai ficar o quê? Assado, cozido, enfim. O arroz, o feijão. O feijão, por exemplo, ó. Ele, quando você compra no pacote, ele é o quê? Um baguinho duro, né? Ele é duro. Aí quando você leva a aquecimento, a temperatura, leva ao fogo, o que acontece com ele? Ele fica mole, né? E aí ele já vai estar pronto, né, meu filho? Ele vai já estar pronto para que você possa temperá-lo e se alimentar dele.
tá? A mesma coisa o arroz também. Então, o arroz, o feijão, a batata, a carne, assim como uma sopa de legumes, são consumidos após o cozimento. Ou seja, passaram por uma transformação, tá? E quando você acrescenta o sal, temperos no feijão ou no arroz ou na carne, você está fazendo uma mistura também, tá? Primeira questão aqui que o nosso livro pede, ó, pra gente comentar. Que diferenças podem ser percebidas quando o arroz e o feijão estão crus e quando estão cozidos? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Hein? A cor só? Não. Hein? Qual é a diferença? Também. Kaique? Qual é a diferença? Senta lá, filho. Olha, uma das diferenças é que você percebe, como eu falei anteriormente, Kemily, qual é a diferença que você percebe? É que antes você observava que quando você iria mastigar um bago de feijão duro, por exemplo, já tentaram mastigar um baguinho de feijão duro? Ou um baguinho de arroz duro? Já tentaram? Milho, também um baguinho lá daqueles, antes deles serem transformados, né? Então, o arroz e o feijão, eles são duros antes da transformação. Mas depois eles ficam o quê? Molinhos, tá? Então, é possível a gente perceber essa diferença. E quando eles estão molinhos, significa dizer que a gente pode realizar o processo da digestão. Até porque, gente, ó, o processo da digestão é o quê? É a gente ingerir o alimento, mastigar, triturar, e aí a gente vai o quê? Colocar pro nosso estômago aquele alimento. Não. A gente vai colocar ali pro nosso estômago, né? Então, o processo da digestão, não é, Kemily? Ele é um processo o quê? De transformação também. Porque você não vai pegar uma coxa de galinha e você vai comer ela inteirinha só de uma vez, vai? Vai ou não? Tem como você pegar uma coxa de galinha e colocar direto na boca e engolir ela inteira? Não, você tem que triturar, mastigar e depois você vai engolir. Então, quando você faz trituramento, mastigamento e engolimento, você está fazendo o processo mecânico, transformação mecânica. Quando você engole, aí ele vai passar por uma outra transformação que é química. É um processo químico, entenderam? Então, são dois processos que envolvem, tá? Então, só que eu não quero falar de processo, eu quero falar de transformação. Você não vai engolir uma coxa de galinha inteira, então você precisa transformar ela em pedacinhos menores para que você possa se alimentar, tá? A mesma coisa a carne, você precisa cortar um pedaço, né? Então, o processo da digestão desses alimentos, né? Dessa maneira, como eu falei para vocês, por exemplo, o baguinho do feijão duro, é possível a gente ficar mastigando aquilo duro? Não. Você precisa transformá-lo para poder se alimentar. Oi. Sim. Ah, sim. Segunda, filho, larga essa cadeira aí, tá, filho? Segunda. Você acha que a sopa é uma mistura de ingredientes? Quais deles você consegue identificar na imagem? Primeiro, a sopa é uma mistura de ingredientes. O que vocês acham? Quais são os ingredientes que a gente consegue observar na imagem lá? Folha, cenoura. A sopa.
na sopa? Mamão verde? Batata. Tem um tipo de coentro lá, né? Que a gente poderia dizer que era cheiro verde. Hein? Cenoura. Que mais? O que eu mais gosto disso aí é a carne, é a batata. Tomate, né? Que a gente poderia verificar. Então, vocês poderiam citar tudo isso que vocês estão falando, né? São legumes que nós temos lá na sopa. Além de tudo isso, olha, vocês colocaram os ingredientes que tem lá, né? Mas vocês esqueceram do principal. Qual é o principal para dar o sabor na sopa? O sal. Aí a sopa ela é feita com sal. Às vezes coloca um pouquinho de óleo, só um pouquinho, bem pequeno mesmo. Colocamos também do outro ingrediente principal. Olha, para fazer a sopa, a gente vai colocar só todos os ingredientes. Vai colocar o arroz ou a massinha, né, da sopa. Mas o que vai precisar pra gente cozinhar? Além do... a água. Exatamente, vai precisar da água. A gente vai precisar da água, que também é... né, um material... A água também que vai fazer parte dessa sopa. Tá? Então, a gente não pode esquecer da sopa nessa questão, tá? Como a gente está observando a imagem. Nessa sopa tem água, vai ter que ter água, vai ter que ter sal, um pouquinho de óleo, vai ter que ter alho. Quem é que gosta de alho aqui? Alho. Ai, eu gosto tanto de alho, gente, é delicioso. Em todo tipo de... Olha, no arroz, é no feijão, é na carne. É muito gostoso o alho. Sim, eu não gosto de alho. Pois é muito gostoso o alho. Mas tem um gostoso. Eu gosto na carne, em todo... Na verdade, o alho, gente, eu utilizo em todos os meus alimentos. Em todos. Eu gosto muito de alho. Continuando. Vamos lá continuar. Só para terminar essa conclusão aqui da nossa página, tá? Que é a última que a gente vai trabalhar hoje, a gente também trabalha aqui essa questão. Olha, na terceira questão, eu quero ouvir vocês falarem. Que alimentos podem ser consumidos crus, né? Desculpa, os alimentos podem ser consumidos crus, né? Eles passam por alguma transformação antes de serem ingeridos? Não, a gente vai consumir eles cru mesmo, é isso? Entenderam a pergunta aqui, ó? Os alimentos que passam a ser consumidos crus passam por alguma transformação antes de serem ingeridos? Hein? Vocês entenderam a pergunta? Aqueles alimentos, existem dois tipos de alimentos que a gente falou. Aqueles que a gente come cru e aqueles que não. Quem são aqueles que a gente se alimenta de forma cru? Legumes, que a gente falou aqui. As frutas, por exemplo, pepino. Quem é que gosta de salada de pepino? Tomate. Precisa ser cozido? Não, a gente pode comer eles como salada normal. Maçã. Meu filho também adora tomate. Maçã. Não precisa cozinhar, né? Sim. Vários tomates. Pega bate em pedacinhos. Meu filho gosta também. De noite. Quando ele termina uma tigela, vai pegar outra. Deixa 3 lá. Meu filho gosta de tomate também. Ele adora. Pepino, tomate. Não, ainda ele não gosta. Posso falar? Pode falar, filho. Minha fruta favorita é maçã. Eu só comi 10 telas, só de umas vezes, em 3 minutos. Entendi. Daqui o que eu gosto é 4 coisas. Isso. Tia, esse é meu ponto fraco. É feijão, Açapioca, batata. não, esse aqui é o meu, olha aí, cara. Sim. Carne, feijão, arroz. Olha, só para concluir essa resposta, que vocês não me deram a resposta ainda. Ei, bora lá. Já, meninos? Já? Os alimentos
podem ser consumidos crus passam por alguma transformação? Da página da questão. Questão o quê? Questão. Qual é a resposta? Não, porque aqui é assim, olha, que diferenças podem ser percebidas quando o arroz e o feijão estão crus quando estão cozidos? A gente percebe, na verdade, quando eles são mastigados. Se você mastigar um bago de feijão duro, você vai perceber que é difícil triturar, né? Mas se ele estiver molinho, já transformado, sofreu uma transformação, eles vão ser mais fáceis de mastigar. Não mandei fazer fila. Pode voltar pra lá. Ainda não tive nenhuma resposta dessa questão da terceira aí que a gente está discutindo. Qual é a resposta de vocês? Bora lá. Qual é? Vocês acham que sim ou não? Todo mundo acha que sim? Quem é que acha que não? Quem mais? Pois então, só ele que acertou. Só o Ellison. Será que ele só jogou? Mas eu só eu. Sim, porque é assim. Só ele, porque a questão. Ah, tá. Não, mas é não. Ele disse que não. A resposta é não. Por que só ele que acertou? Porque a pergunta está dizendo assim. Eu sei que vocês estão com fome, né? A pergunta está dizendo assim, olha, aqueles alimentos que não precisam ser transformados, eles são crus, eles precisam passar por alguma transformação? Não. Por quê? Não precisam ser cozidos, a maçã não precisa, o tomate também não, a não ser que você queira, mas não precisa, tá? Oi. A gente tá só discutindo, tá? Não precisa. Tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Nessa terceira questão, a gente coloca que não, esses alimentos eles não são cozidos e por isso eles não vão passar por nenhuma transformação. Por quê? Porque eles são alimentos que podem ser consumidos de forma cru, tá? Ok? Então, na primeira, o que poderia colocar na primeira como resposta? Que quando eles estão crus, no caso o arroz, o feijão, eles são duros e não podem ser mastigados, né? Então a gente poderia colocar desse jeito. Ainda não. Esses alimentos crus poderiam ser mais difíceis, né, de comer, como por exemplo o feijão, ele pode fazer mal à nossa saúde também, tá? E na segunda questão, espera-se que o aluno eles respondam que além dessa questão da sopa, dos ingredientes, né, que eles estão vendo lá, cenoura, batata, tomate, coentro, entre outros, que eles poderiam ser também que nessa sopa a água, óleo, sal, alho, tá? Oi, filho. Ok? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Tchau, meus amores.